É hora de estar com Deus. É hora de meditar na palavra do Senhor. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Aleluia! Bom dia, queridos. Graça e paz do Senhor. Aleluia! Agora é de madrugada, né? Eu estava aqui meditando de madrugada, às 4 da manhã, pensando nessa bênção da gente poder estar em silêncio, assimilando as verdades mais profundas de Deus e do Espírito. Esse é um grande privilégio que a gente precisa cultivar. E daí eu acordei assim e o Espírito de Deus colocou no meu coração uma palavra. A palavra fermento. Olha só que interessante. Eu estava acordando. E pensando, né, nessa coisa do fermento, fala, o que é isso? O que o Espírito está querendo dizer? Aí eu abri a Bíblia e fui procurar numa concordância as palavras fermento. Interessante como que Jesus, ele falou num texto aqui em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, Jesus disse assim, versículo 33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. A primeira passagem que eu peguei, né, nessa minha busca foi essa aqui. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Você sabe que o fermento, ele tem esse poder, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. O fermento é pouca quantidade para muita massa. Ele tem um poder de levedar automaticamente toda uma massa. Automaticamente, porque ele cresce, ele se expande, ele se espalha, ele vai tomando conta de toda a massa. Então, o que Jesus está querendo dizer? E aqui tem uma aplicação muito poderosa para vários aspectos do entendimento. Em primeiro lugar, ele está dizendo o seguinte: o reino de Deus, ele trabalha com a mesma lógica do fermento. Entende? No sentido de que aquele que pertence ao reino dos céus, ou seja, ele vai levedar em si mesmo e ao redor de si o seu ambiente e as suas relações, a sua influência. Nós temos esse poder fermentativo, de levedura, entendeu? Do reino de Deus. Ou seja, essa deveria ser a função cristã na Terra. Ou seja, os poucos cristãos que existem devem levedar toda a massa ao seu redor. No mundo, um mundo sem Deus
é uma massa, tudo bem? Essas são as 3 medidas de farinha. E os poucos cristãos que estão metidos no meio dessa massa, eles devem levedar toda a massa para melhor. E, infelizmente, nós temos visto muita gente que se diz de Deus levedar essa massa para pior, com atitudes erradas, com pensamentos errados e tudo mais. Mas eu quero mostrar para você também que este princípio do fermento, ele não se aplica somente à influência cristã no mundo, ele se aplica para todo o desenvolvimento do indivíduo cristão diante de Deus. Ou seja, existe um princípio do fermento que está dentro de nós. Isso é muito poderoso, que Jesus revela e as Escrituras revelam. O que eu poderia dizer com isso? Eu poderia dizer assim, olha, existem 2 tipos de fermentos que estão sempre em combate. E aí eu quero que você pegue a visão, porque você pegando o que eu vou falar, você vai ter subsídio, vai ter material mental para trabalhar corretamente as coisas de Deus em você. Porque assim, existe 2 tipos de fermento e um combate o outro. Um vence o outro, né? Então existe o fermento de Deus e existe o fermento do pecado de Satanás. Tudo bem? Esse fermento de Deus, ele automaticamente vence o fermento de Satanás, o fermento do mundo. Tudo bem até aí? O fermento do mal, o fermento da religião. Pastor, como é que a gente tem que vencer o fermento da religião? Porque a gente pensa desde pequeno que essa palavra religião é uma palavra boa. A gente aprendeu a pensar assim, todo mundo tem que ter uma religião, entende? Depois que a gente conhece Jesus e o Evangelho, a gente vai perceber que essa palavra ganhou uma conotação em Cristo que é super negativa, entende? Jesus falou assim, ó, guardai-vos do fermento dos fariseus. Sabe quem são os fariseus naquele tempo? Jesus está dizendo assim, ó, guardai-vos do fermento da religião. Por que é o fermento da religião? Como é que eu poderia explicar isso para você? O fermento da religião é a doutrina religiosa sem Deus, entendeu? É uma doutrina que fala de Deus, mas que não tem Deus. Ela fala de Deus, mas ela vai contra Deus naquilo que retira o coração do ser humano de Deus e coloca nela. Você está entendendo? Como que isso é um fermento perigosíssimo. Se eu estiver dentro de um grupo religioso que coloca mais ênfase na autoridade da religião do que na autoridade divina, esse fermento me fermenta completamente o interior, a mente, o coração, e eu penso que eu estou servindo a Deus quando eu estou longe de Deus. É um fermento maligno. Então, a religião, nesse sentido, ela nos leveda, né? Leveda toda a nossa massa mental. E a gente, ao invés de estar sendo fermentado com o fermento bom do reino dos céus, o fermento de Deus, o fermento da verdade, da graça, o fermento da cruz do Calvário e da obra de Cristo, a gente está sendo fermentado por ideias e doutrinas religiosas que são completamente contrárias a toda a obra que Jesus produziu em nosso favor. É por isso que Jesus falou assim, guardai-vos do fermento dos fariseus. E isto
serve para tudo hoje em dia. Guardai-vos do fermento dos religiosos, das religiões e daquilo que os homens criaram como religião, que te afasta dessa verdade simples e pura e gloriosa que tem que fermentar a tua vida o dia inteiro. Guardai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes, ou seja, o fermento da religião e o fermento da política. Entendeu? O que é esse fermento? Se você for olhar bem no contexto, ele está falando de uma doutrina, de uma filosofia, de uma maneira de pensar. Por quê? Porque a maneira de pensar, ela te fermenta. Ela fermenta todo o teu ser, a maneira como você pensa. Entende? A maneira de pensar nos fermenta. Então, o pensamento segundo a revelação de Jesus tem que nos fermentar gloriosamente toda a nossa massa, todo o nosso entendimento, todo o nosso conteúdo interior. O apóstolo Paulo, ele repete isso em Gálatas, então, quando ele diz assim, um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele falou isso num contexto em que ele já tinha fermentado a igreja da Galácia com o evangelho, e depois veio um grupo de judeus e começou a fermentar eles de volta na cabeça deles contra o evangelho, trazendo a doutrina da lei. E eles estavam sendo fermentados de novo pela justificação pela lei. Então Paulo chega de novo e desce a pancada e fala: vocês estão sendo fermentados pelos judaizantes, por aquele pessoal que não aceita que Jesus nos justifica pela fé somente. Vocês estão sendo fermentados. Então ele diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Entende? Toda a massa. Então, esse fermento, essa maneira de pensar, é o que eu quero chamar a atenção para a nossa meditação, porque eu vou terminar esse áudio focalizando nessa questão do pensamento, a maneira de entender, a maneira de pensar. Por quê? Porque Deus quer isso. Assim como Jesus disse assim: guardai-vos do fermento dos fariseus, entendeu? Ele quer que a gente esteja sendo fermentado pelo fermento do reino, pelo fermento da palavra, da verdade e do Espírito. Por quê? Porque durante o dia a gente vai perceber isso, entende? Se o nosso pensamento está sendo fermentado pela glória do pensamento de Cristo em nós, ou se as circunstâncias estão fermentando a nossa vida, estão azedando a nossa vida. Não é isso? Está embolorando. A dona de casa conhece muito bem isso que eu estou falando. Às vezes ela tem um pão e começa aquele bolorzinho no pão. Daqui a pouco aquele pão é tomado pelo mofo. Entende? Essa fermentação, ela acontece também no plano psicológico, no plano emocional. Nós somos embolorados, fermentados, entendeu? Pela atitude maldosa do mundo ao nosso redor, pela política desgraçada, maligna, a maneira maligna, maldita com que se age nessa esfera meramente humana, né? Que não estão nem aí com a verdade, com a justiça, mas estão aí com seus interesses pessoais, ou por situações que nos afetam no dia a dia. São preocupações, são coisas que nós precisamos ter vitória. São pessoas que nos traem, pessoas que nos odeiam, pessoas que tentam a todo custo nos prejudicar de alguma maneira. É uma forma de fermentação externa, de fora para dentro. E aí eu falo para você, se você não tiver o cuidado de tirar um tempo de silêncio com Deus, para que você possa ser fermentado com a glória do Espírito e da verdade, eu te garanto uma coisa, não sei com você, mas comigo acontece.
entendeu? Eu vou começar a perceber um certo fermentar na minha alma. Eu vou começar a perceber que eu estou sendo fermentado por um lado errado. E eu vou precisar tirar tempo e falar: Deus, eu preciso ser levedado com o fermento. Aleluia. O fermento de Jesus, do Espírito Santo. E a gente é levedado, graças a Deus. Graças a Deus que quando eu estou com o meu Pai Celestial, eu estou fermentando a minha inteligência, meu entendimento. Os meus conceitos mais profundos estão sendo fermentados por essa glória. E quando esse fermento toma conta de mim e se expande, me leveda inteiro. A mente, o coração, a vontade, a alma. Aí eu estou numa fermentação maravilhosa, numa levedação, numa levedura gloriosa, em que esse fermento externo de Satanás, do mundo, do pecado, da miséria, da política e da religiosidade que não produz nada de bom, não conseguem, dominar o meu pensamento, porque eu estou levedadíssimo. Estou tomado por uma plenitude do entendimento. Aleluia! Isso é maravilhoso. Eu espero que você esteja entendendo, porque toda essa linguagem é simbólica, né? É uma linguagem bíblica, muito usada na Bíblia, fermento. No Antigo Testamento, os pães da proposição, que eram os pães usados no serviço religioso, eles tinham que ser feitos sem fermento. Deus tinha prescrito isso. Por que sem fermento? Porque o fermento, neste contexto, significava pecado. Entende? O pão sem fermento significava o alimento sem o fermento. Ou seja, é uma coisa que nos alimenta sem o pecado. É esse o sentido do pão da proposição. Quem é esse pão que nos alimenta sem pecado? Adivinha quem é? Era um símbolo de Jesus. Jesus é chamado o pão da vida, e dele comemos, e nele não há o fermento da malignidade, do pecado e do mundo. Jesus é o pão da proposição real. Ele é o pão sem fermento. Não existe o fermento do mundo, não existe o fermento da religião, não existe o fermento da mentira, não existe o fermento da política. Agora, de lá para cá, ele nos fermenta com o seu fermento. Ele não tem o fermento do mundo, mas ele possui um fermento dele em nós, da bondade, da justiça, da verdade, do seu Santo Espírito. Esse é o verdadeiro fermento divino. Porque Jesus não é fermentado, ele nos fermenta, é o inverso. Ele nos influencia, é esse o sentido. Aleluia. É este fermento que Jesus falou, que o reino dos céus é semelhante a essa mulher, que toma um pouquinho de fermento e coloca em 3 partes de farinha, e a massa toda é levedada. Isso vem de Jesus, vem do seu poder, da sua glória e da sua verdade. Entende? Então hoje, só para a gente terminar, presta atenção na tua cabeça, nos teus pensamentos, e você vai perceber o que está te fermentando, o que está influenciando você. Porque esse pouquinho daquilo que você absorve te fermenta inteiro. Se você passar o dia vendo novela, a novela vai te fermentar. Você pode não perceber isso, mas você está sendo influenciado pelas emissoras que produzem isso. Se você passar o dia vendo notícia, você está sendo fermentado com a mentalidade desse mundo, as notícias desse mundo. Se você é que determina que tipo de fermento vai te levedar, entendeu? Se você ouvir fofoca, adivinha o quê? Você vai ser fermentado contra as pessoas, vai ter ideias erradas, ficar pensando o tempo inteiro nas pessoas. Se alguém te fez mal e você ficar pensando só nisso, você está sendo levedado poderosamente. Você vai ser tomado por esse enjoo.
Você precisa mudar isso, colocar a tua cabeça em Jesus, no poder da verdade, no poder de estar acima e não por baixo. Quando a gente fica pensando o tempo inteiro em quem nos prejudica, a gente acaba ficando debaixo disso. Somos subjugados a essas coisas. Mas quando a gente se eleva, quando a gente eleva a nossa alma, a gente tira a nossa alma debaixo dessa tirania, e ela é elevada nas alturas do Espírito. Maravilha. Entendeu? E aí a gente recebe um outro fermento. Um fermento de glória poderosíssimo que nos inunda e fermenta a nossa alma, cheio de alegria, cheio de paz. Esse fermento de Deus produz paz, produz alegria. É o que Paulo chama de fruto do Espírito. Ele nos enche, inunda. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, a capacidade elástica da gente não quebrar fácil. A gente tem paciência, tem tolerância e a gente não vai quebrando fácil. Isso não vem da carne, isso vem do Espírito. É um fermento divino. Aleluia! Benignidade, bondade, né? Fé. Tudo isso faz parte do fruto do Espírito. Domínio próprio, essa capacidade da gente não ficar tão fermentado com as coisas erradas que a gente perde o controle. A gente começa a comer demais, começa a beber demais, dormir demais, comprar demais, fazer tudo fora das medidas. Isso é falta de domínio do coração, entendeu? Esse negócio de comer muito doce, por exemplo, é uma falta de domínio da alma. A alma está precisando prazer, mas esse prazer precisa vir da glória do Espírito, porque o doce vira um substituto desse negócio. O sexo vira substituto disso. As compras, o consumismo vira um substituto daquilo que só o Espírito pode produzir verdadeiramente, sem trazer prejuízo. Este fermento glorioso de Jesus é que leveda toda a massa, para que a gente não precise dos artifícios que a carne tanto inventa. Entende? Eu quero orar agora com você. Aleluia. Eu quero que você ore comigo. Se você entendeu o que eu estou falando, você fala, é verdade, tudo isso é verdade. Quantas vezes eu sou fermentado pelas coisas de fora, pelas circunstâncias, pessoas, atitudes erradas e tanta coisa, e as situações da vida, e as situações do mundo, e não sei o quê, e tanta mentira, e tanto erro, e não sei o que lá. A gente vai sendo fermentado com toda essa desgraça. E um pouco de fermento já leveda toda a massa do nosso coração. Mas nós podemos hoje escolher um outro tipo de fermento glorioso, do bem. Um fermento divino, que não nos destrói, que não nos corrompe, que não nos destrói. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento, não só por mim, mas eu oro por todos que estão escutando essa mensagem e que estão entendendo que o Senhor está nos dizendo hoje que nós temos que nos guardar de um certo fermento e abraçar um outro tipo de fermento. Nós temos que ter cuidado com o nosso coração. O que está passando aqui dentro? Que tipo de fermento a gente está permitindo no nosso pensamento e no nosso coração? Porque quando a gente tem esse entendimento, a gente vai fazer uma análise e uma seleção. Eu escolho o fermento de Jesus Cristo, o fermento da glória, o fermento da paz, o fermento do reino, que tem que fermentar todo o meu ser para a glória de Deus e trazer a manifestação gloriosa do seu Espírito em mim. Eu te peço isso, Pai, por mim e por todos, hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe seu dia, que seja fermentado com o fermento certo, divino. Aleluia. E você passe para frente esse áudio, se inscreva no nosso canal e deixe seu comentário. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.